rigoroso inverno de 1944 envolvia a Europa num manto de incerteza. No oeste, os exércitos aliados tinham libertado a França e empurrado a Wehrmacht até a fronteira alemã. A euforia de Paris e Bruxelas dera lugar à monotonia de uma guerra que parecia aproximar-se do fim. Mas, em Berlim, Adolf Hitler urdia uma última reviravolta. Convencido de que uma ofensiva no lugar menos esperado poderia dividir os aliados e dar ao Reich a oportunidade de negociar, concebeu um plano audacioso que muitos dos seus próprios generais classificaram como delírio. O propósito era claro: repetir o golpe magistral de 1940, atravessando o mesmo bosque das Ardenas, romper as linhas inimigas e conquistar o porto de Antuérpia. A ideia de ressuscitar a Guerra Relâmpago alimentava o seu otimismo, apesar de a Alemanha de 1944 já não ser a mesma dos anos anteriores. Bombardeada, faminta e com o combustível racionado, a nação apostou tudo numa única carta. O resultado seria a última grande ofensiva do Terceiro Reich e, ao mesmo tempo, o prego definitivo no seu caixão. Bem-vindo ao Wartime Archive. A aposta desesperada. No outono de 1944, o panorama militar parecia desfavorável para o Terceiro Reich. A destruição dos campos petrolíferos romenos e a queda de Roma minavam a sua capacidade de sustentar um esforço bélico prolongado. No oeste, após o fracasso aliado na Operação Market Garden e a demora na abertura do porto de Antuérpia, os exércitos anglo-americanos avançavam lentamente. O abastecimento a partir da Normandia, por estradas improvisadas, atrasava as suas operações e obrigava-os a dispersar as forças ao longo de uma frente extensa. Hitler interpretou esses atrasos como sinais de fraqueza e de divisões dentro da coligação. Imaginou que uma irrupção pela floresta das Ardenas, terreno acidentado e considerado seguro pelos aliados, poderia surpreender as tropas americanas que ali descansavam. Acreditava que um êxito rápido forçaria britânicos e americanos a negociarem separadamente, permitindo desviar recursos contra o Exército Vermelho. A sua convicção consolidou-se apesar de a produção industrial alemã estar em declínio e as reservas de combustível a esgotarem-se. Julgava que o moral aliado estava sob tensão e que um golpe decisivo poderia quebrar a sua união. A vida cotidiana na Alemanha refletia uma guerra total. As cidades eram bombardeadas regularmente, obrigando milhões de civis a refugiar-se em caves. As fábricas funcionavam com dificuldade devido à escassez de matérias-primas e de mão de obra. Mulheres, prisioneiros de guerra e trabalhadores estrangeiros ocupavam os postos dos homens enviados para a frente. O racionamento estritamente controlado provocava filas intermináveis e um florescente mercado negro. A propaganda, contudo, alimentava a esperança de que novas armas milagrosas mudariam a situação e de que a aliança anglo-americana se desmoronaria. Do outro lado da linha, a confiança aliada era palpável. Os relatórios de inteligência interpretaram os movimentos de tropas alemãs como meras rotações defensivas. As divisões americanas destacadas nas Ardenas, algumas recém-chegadas para recuperar, consideravam improvável um ataque invernal em grande escala. A atmosfera de tranquilidade nas suas posições contrastava com os intensos preparativos que o comando alemão levava a cabo em segredo. Este desequilíbrio de percepção seria o ponto de partida de uma batalha que mudaria o rumo do inverno europeu. No seio dos próprios aliados, existiam tensões estratégicas. Os comandantes britânicos e americanos debatiam a condução da campanha. Montgomery defendia um avanço concentrado rumo ao Ruhr, enquanto Patton e Bradley preferiam manter uma frente ampla e explorar qualquer fraqueza. O fracasso da Market Garden e a destruição das pontes na Holanda tinham abrandado a operação, mas também mostraram a capacidade dos aliados para se recompor e reorganizar. Além disso, a demora na plena abertura de Antuérpia como porto resultou da resistência alemã no estuário do Escalda, esforço que exigiu meses de limpeza e impediu um fluxo de abastecimentos mais direto. Tudo isso reforçou a convicção de Hitler de que o inimigo estava estagnado e vulnerável. Por outro lado, a situação social na Alemanha tornava-se cada vez mais tensa.
O regime chamou às armas adolescentes da juventude hitleriana e homens com mais de 40 anos para colmatar as baixas. As famílias recebiam frequentemente notícias da morte de seus entes no front, e as festas de fim de ano de 1944 foram austeras e sombrias. O ministro do Armamento, Albert Speer, tentava reorganizar a produção, dispersando-a por zonas rurais para evitar os bombardeamentos, enquanto Joseph Goebbels intensificava a propaganda para manter o moral. O contraste entre a dura realidade e as promessas de vitória tornava-se evidente, mas o terror policial impedia a maioria da população de expressar o descontentamento, enquanto a propaganda exaltava os feitos dos foguetes, V2 e prometia armas revolucionárias. A realidade na frente era bem diferente. A Wehrmacht carecia de caminhões suficientes e a rede ferroviária sofria ataques constantes da aviação aliada. Os restos do grupo de exércitos Centro, destruído no leste, obrigavam a reorganizar divisões que mal tinham tempo para descansar. Apesar disso, Hitler estava convencido de que uma vitória no Ocidente obrigaria os soviéticos a negociar visão partilhada apenas por um círculo reduzido. Essa esperança levou a concentrar recursos que poderiam ter reforçado a defesa do Reich no leste. Planos e fricções. No final de setembro, nas salas do quartel-general de Rastenburg, Hitler apresentou aos seus marechais um plano que batizou de Wacht am Rhein. O objetivo era cruzar o rio Mosa, capturar Antuérpia e isolar o exército britânico. Para executá-lo, reuniu mais de 30 divisões, incluindo formações das Waffen-SS e novas unidades Volksgrenadier, além de mais de 2.000 carros de combate. A seu ver, a missão só teria hipóteses se alcançasse surpresa absoluta e se o tempo permanecesse nublado para neutralizar a aviação aliada. A resposta do alto comando foi desigual. Gerd von Rundstedt e Walter Model, responsáveis pela frente ocidental, apresentaram objeções. Assinalaram que as rotas florestais suportariam mal o trânsito de uma força mecanizada tão grande e que a Wehrmacht carecia de reservas de combustível para um avanço prolongado. Propuseram uma ofensiva mais limitada, conhecida como a Pequena Solução, que visava destruir algumas divisões norte-americanas e melhorar a posição defensiva. Hitler rejeitou essa alternativa, convicto de que só um golpe decisivo alteraria o equilíbrio estratégico. O conceito operacional foi complementado com ações de engano. A Operação Grafe, sob o comando de Otto Skorzeny, recrutou uma centena de soldados com conhecimentos de inglês para se infiltrarem nas linhas inimigas vestidos com uniformes norte-americanos. A sua missão era alterar sinais de trânsito, cortar comunicações e semear confusão. Por seu lado, a Operação Stösser consistia em lançar paraquedistas sobre cruzamentos de estradas-chave para bloquear os reforços aliados. Essas missões faziam parte do plano e seriam empregadas como instrumento de apoio no dia da ofensiva. Outra particularidade da preparação foi a composição das forças. Além das divisões Panzer veteranas, recorreu-se às Volksgrenadier. Essas divisões, criadas no verão, integravam soldados jovens e convalescentes requalificados e estavam equipadas com espingardas automáticas Sturmgewehr 44 para compensar a falta de experiência. A sua estrutura reduzia elementos pesados e reforçava as armas de infantaria, mas o treino acelerado não se comparava ao das unidades de elite. Além disso, o inspetor das tropas blindadas, Heinz Guderian, advertiu que o parque de caminhões era insuficiente e que muitas baterias ainda dependiam de cavalos para transportar munição e apetrechos. As estradas das Ardenas, estreitas e geladas, dificultariam a circulação de longas colunas. Nas semanas que antecederam o ataque, ordenou-se o movimento das unidades para as posições de partida. O 6º Exército Panzer de Sepp Dietrich concentrou-se perto de Euskirchen. O 5º Exército Panzer de Manteuffel posicionou-se a sul dessa zona. E o 7º Exército de Brandenberger, responsável por proteger o flanco, tomou posições perto de Trier. A deslocação fez-se de noite, com as luzes apagadas e sob rigorosas ordens de silêncio rádio. O Estado-Maior organizou o armazenamento de milhões de litros de combustível em depósitos camuflados.
Construíram-se pontes portáteis e prepararam-se unidades de engenharia para reparar as estradas no momento oportuno. Hitler insistiu que a operação deveria ser realizada antes de o clima melhorar e que o mau tempo seria um aliado. Ordenou que a artilharia concentrasse fogo de saturação nos pontos de ruptura e que os blindados se mantivessem juntos para evitar dispersões na teia de estradas secundárias. Para enganar a inteligência aliada, os alemães designavam a ofensiva como Guarda do Reno e difundiam rumores de que se tratava de reforços para a defesa da linha Siegfriedo. Em 12 de dezembro, Hitler aprovou as ordens finais. Manteve o plano de atravessar as Ardenas com 3 exércitos e proibiu qualquer crítica. Com o dispositivo pronto e os soldados nas posições, faltava apenas que a meteorologia cobrisse a região com nuvens densas para dar o sinal de início. As discussões estratégicas no seio do alto comando alemão foram marcadas pela pressão do tempo. O Marechal Keitel e o General Jodl, membros da OKW, apoiavam Hitler por lealdade política, enquanto muitos oficiais do Estado-Maior-General consideravam o plano uma aposta temerária. Elaboraram-se estatísticas detalhadas. O ataque exigiria cerca de 250 mil barris de gasolina e esperava-se avançar uns 75 quilômetros em 3 dias. No entanto, os armazéns dispunham apenas de uma fração desse combustível. Previra-se compensar a falta capturando os depósitos aliados em torno de Stavelot e Spa, um risco que muitos chefes julgavam excessivo. Quanto aos planos de infiltração, a Operação Grave incluía a participação de cerca de 200 soldados distribuídos em pequenos grupos. Cada equipa deveria cortar cabos telefônicos, inverter sinalizações e semear pânico nas linhas de retaguarda. Os paraquedistas da Operação Stosser somavam pouco mais de 1.000 homens e foram selecionados por serem voluntários. O comando esperava que descessem sobre o entroncamento de Malmedy ao amanhecer e atrasassem a chegada de reforços norte-americanos. Essas missões complementares eram consideradas por Hitler como multiplicadores de força. Os oficiais de logística elaboraram mapas com rotas e pontos de reunião. O sucesso da operação dependia de cada divisão chegar a tempo aos seus objetivos intermédios. Tomar as pontes sobre o Ur e o Sauer, capturar os abastecimentos inimigos e virar para norte. As ordens estipulavam que os grupos deviam limitar o uso de rádio para não serem detectados, e os comandantes receberam instruções para destruir veículos avariados a fim de manter as estradas desimpedidas. Esta preparação minuciosa contrastava com a realidade da guerra. A qualidade das unidades variava. Muitas divisões nunca tinham combatido juntas, e as substituições adaptavam-se em marcha aos novos comandos. O rugido na floresta. Às 5h30 de 16 de dezembro de 1944, a calma do amanhecer rompeu-se com o estrondo de milhares de canhões. A artilharia pesada alemã bombardeou as posições norte-americanas ao longo de uma frente de mais de 100 quilômetros. Ao abrigo do nevoeiro, colunas de tanques e caminhões avançaram pelos caminhos nevados das Ardenas. Em poucas horas, várias unidades norte-americanas foram apanhadas de surpresa. A 106ª Divisão de Infantaria viu-se cercada em Saint-Vith e perdeu grande parte dos seus efetivos. No setor norte, as divisões das Waffen-SS, sob o comando de Sepp Dietrich, tentaram abrir passagem por Losheimer Graben. No centro, Hasso von Manteuffel lançou o seu 5º Exército Panzer em direção a Saint-Vith com a esperança de dominar os seus cruzamentos de estrada. O 7º Exército atacou no sul, pressionando perto de Echternach. A surpresa inicial permitiu aos alemães avançar vários quilômetros e capturar prisioneiros. O uso de infiltrados da Operação Grave gerou rumores de espiões disfarçados. Os postos aliados começaram a interrogar qualquer viajante com perguntas sobre cinema e desportos norte-americanos. A infiltração alemã, embora limitada, semeou uma paranoia real. Nos cruzamentos, soldados norte-americanos detinham veículos e testavam os ocupantes com perguntas como se chama a mascote de uma equipe de beisebol? Ou de que estado é Hollywood? Algumas unidades dispararam contra suspeitos sem outra prova.
A falhada Operação Stosser acrescentou caos. Os paraquedistas alemães saltaram descoordenados e caíram muito dispersos, incapazes de bloquear as estradas. Os comandos de Skorzeny conseguiram desviar alguns comboios e cortar cabos, mas o seu impacto estratégico foi reduzido. A surpresa permitiu conquistar aldeias como Clairvaux e avançar sobre Bouillon. No entanto, a resistência organizou-se rapidamente. Na crista de Elsenborn, a 2ª e a 99ª Divisões de Infantaria dos USEs travaram os avanços da 12ª SS Panzerdivision. Apesar dos lança-foguetes Nebelwerfer e da pressão dos blindados, os artilheiros aliados destruíram numerosos tanques. Em Saint-Vith, o general Bruce Clark reuniu tropas dispersas e conteve o embate alemão durante dias, atrasando o seu calendário. A sul, a 4ª Divisão Blindada fechou brechas e impediu que o 7º Exército explorasse o seu êxito. Entre os episódios mais sombrios desses dias esteve o massacre de Malmedy. Membros de um destacamento da 1ª SS Panzerdivision, Leibstandarte, executaram dezenas de prisioneiros norte-americanos capturados. O acontecimento reforçou a determinação dos soldados aliados e fez espalhar rumores sobre a brutalidade da ofensiva. Ao fim dos primeiros 4 dias, o avanço alemão abrandara em vários pontos-chave. Apesar da surpresa inicial e da captura de localidades, os atrasos nos nós rodoviários e a crescente resistência ameaçavam transformar a protuberância da frente num saliente vulnerável. Bastogne, ponto logístico vital, ficou cercada, mas não caiu graças à tenacidade da 101ª Divisão aerotransportada. O tempo tornava-se inimigo do plano alemão, pois cada hora que passava aproximava reforços inimigos e esgotava as suas reservas de combustível. A ofensiva inicial também incluiu o uso intensivo dos tanques Panther e Tiger, cuja potência de fogo superava, em teoria, a dos Sherman norte-americanos. Contudo, os caminhos florestais estreitos e as curvas acentuadas obrigavam as tripulações a avançar em coluna, limitando a mobilidade e tornando-as vulneráveis à artilharia antitanque. Em Clairvaux, o 110º Regimento de Infantaria resistiu com tenacidade antes de ser superado. Noutros locais, unidades da 28ª Divisão de Infantaria atrasaram o avanço o suficiente para permitir a chegada de reforços. O caos provocado pela infiltração levou a medidas drásticas. Surgiram ordens improvisadas na retaguarda. Designaram-se palavras-passe e revistos salvo-condutos. Oficiais superiores como o general Eisenhower enviaram mensagens urgentes instando as tropas a manterem-se firmes e a não se deixarem enganar por boatos. Entretanto, o general Omar Bradley redistribuiu unidades de reserva para reforçar os pontos em perigo. A 82ª Divisão Aerotransportada foi deslocada para a zona a fim de reforçar Bastogne e cobrir o flanco sul do ataque. O progresso mais significativo dos alemães ocorreu no centro, onde a 2ª Divisão Panzer penetrou profundamente, chegando a poucas milhas do Mossa. Apesar disso, a resistência em torno de Dinant e a ação dos engenheiros aliados que demoliram as pontes sobre o Mossa impediram a vanguarda de cruzar o rio. A 116ª Divisão Panzer, denominada Der Windhund, avançou para norte, mas foi travada pelo trânsito e pela tenaz defesa. Em 20 de dezembro, a ofensiva criara uma protuberância profunda na frente, mas esta estabilizara-se nos flancos. A moral alemã começou a ressentir-se. Os soldados aperceberam-se de que não tinham avançado tanto quanto se esperava e de que o fornecimento de combustível diminuía. A comunicação entre unidades era errática devido à destruição de cabos telefônicos e ao uso limitado de rádios. A força dos aliados, longe de estar dividida, estava a concentrar-se. Tudo indicava que a segunda fase do ataque, atravessar o Mosa e dirigir-se a Antuérpia, se estava a desvanecer. O inverno abre-se. Em 23 de dezembro, o céu desanuviou. A densa névoa que cobria as Ardenas dissipou-se e deu lugar à luz do inverno. Nesse momento, a vantagem estratégica mudou de mãos.
Centenas de caças-bombardeiros P-47 e P-51 aliados descolaram e atacaram as colunas alemãs detidas em estradas estreitas. Bombardeiros médios e pesados destruíram pontes de pontões e concentrações de veículos. As perdas da Luftwaffe em aviões e pilotos impediram qualquer resposta eficaz. As dificuldades logísticas agravaram-se. As reservas de combustível alemãs esgotaram-se antes de chegar ao rio Mosa. A infraestrutura rodoviária não suportou o peso dos blindados e muitos carros foram abandonados por falta de gasolina. O plano de capturar depósitos aliados fracassou, porque os norte-americanos, conscientes do perigo, evacuaram a maioria dos seus armazéns através do transporte motorizado, conhecido como Red Ball Express. Caravanas de caminhões abasteciam as unidades aliadas ao mesmo tempo que impediam os alemães de se apoderarem de combustível vital. Em Bastogne, a resistência persistia. As forças alemãs cercaram a cidade e exigiram a rendição. O general McAuliffe respondeu com uma palavra: nuts. A moral dos defensores manteve-se elevada. Com o céu limpo, aviões de transporte C-47 lançaram abastecimentos que permitiram à 101ª Divisão Aerotransportada manter-se. Paralelamente, o general George Patton, no comando do 3º Exército, executou uma manobra rápida para norte com a 4ª Divisão Blindada. Em 26 de dezembro, as suas vanguardas chegaram a Bastogne, abrindo um corredor e reabastecendo os defensores. Entretanto, a Luftwaffe lançou a Operação Bodenplatte em 1º de janeiro de 1945, numa tentativa desesperada de destruir aviões aliados no solo. Aeronaves alemãs atacaram aeródromos como Asch, Eindhoven e Maldegen, causando danos iniciais. Contudo, a rápida resposta das defesas antiaéreas e a chegada de caças aliados provocaram perdas catastróficas. Cerca de 300 aparelhos e uma parte significativa dos pilotos mais experientes. Para a aviação alemã, aquele dia representou um golpe do qual não recuperaria. O dia 26 de dezembro marcou um ponto de viragem. Após 4 dias de ataques aéreos, reabastecimentos e contra-ataques, a ofensiva alemã começou a perder ímpeto. A cada dia que passava aumentava a pressão sobre a Wehrmacht, cujos soldados combatiam sob frio extremo e com abastecimentos precários. O comando alemão revelou-se incapaz de coordenar movimentos fluidos. As ordens mudavam constantemente e as linhas de abastecimento rompiam-se. Muitos comandantes queixaram-se da falta de clareza nas ordens e da impossibilidade de suprir as suas divisões. A partir de então, os aliados passaram de conter a preparar a contraofensiva que selaria o destino do saliente. A melhoria do tempo não só permitiu a descolagem dos caças-bombardeiros, também facilitou o reconhecimento aéreo. Esquadrilhas de observação detetaram colunas alemãs encurraladas, o que permitiu à artilharia aliada ajustar os seus tiros com precisão. Nos dias 23 e 24 de dezembro, as tropas norte-americanas repeliram uma tentativa alemã de capturar um grande depósito de combustível em Stavelot. A guarnição defendeu os bidões e destruiu os que não podia transportar. Esse fracasso privou os alemães de uma fonte vital de carburante. Os víveres lançados sobre Bastogne incluíram caixas de munições, médicos voluntários e plasma. Os paraquedas caíam sobre campos gelados, enquanto a artilharia inimiga tentava abatê-los. Apesar das dificuldades, centenas de toneladas de abastecimentos chegaram à cidade. Além da 4ª Divisão Blindada, outros elementos do 3º Exército, como a 80ª Divisão de Infantaria, aproximaram-se do Bolsão para alargar o corredor de acesso. A rádio transmitia mensagens aos defensores, encorajando-os a resistir por mais alguns dias. A situação do inimigo deteriorou-se rapidamente. As unidades que tentavam avançar encontravam estradas bloqueadas por veículos destruídos e animais mortos. Em muitas colunas, o combustível foi transferido de um tanque para outro, para manter operacionais apenas algumas máquinas. O alto comando tentou transportar carburante em caminhões civis requisitados, mas muitos foram interceptados por caças aliados. As tropas alemãs, exaustas e famintas,
começaram a abandonar os seus carros e a retirar-se a pé, sob o constante assédio aéreo. A Operação Bodenplatte, embora planeada como um golpe audaz, evidenciou o desespero da Luftwaffe. As aeronaves infiltraram-se no espaço aéreo aliado voando a baixa altitude para evitar o radar. Inicialmente destruíram dezenas de aparelhos no solo. Porém, a resposta das baterias antiaéreas e dos caças em patrulha foi imediata. Dos quase 1.000 aviões envolvidos, mais de um terço não regressou. A perda de pilotos veteranos significou que, nos meses seguintes, a defesa aérea alemã passaria a depender de recrutas sem experiência. Depois de 3 de janeiro, o céu pertencia praticamente por completo aos aliados. A maré inverte-se. Com o início de janeiro de 1945, os aliados tomaram a iniciativa. O plano consistia em fechar o saliente criado pelos alemães mediante um movimento em pinça. Desde o sul, o terceiro exército de Patton avançou para norte. As suas divisões blindadas e de infantaria libertaram, uma a uma, as localidades que haviam sido tomadas e capturaram milhares de soldados alemães exaustos. A artilharia forneceu fogo contínuo para permitir a progressão por estradas cobertas de gelo. No norte, as forças sob o comando de Montgomery executaram a sua própria ofensiva em direção ao sul. Unidades britânicas e norte-americanas, coordenadas com o primeiro exército dos EU, convergiram sobre Houffalize. Em 16 de janeiro, os batedores da 2ª Divisão Blindada e da 84ª Divisão de Infantaria ligaram-se a elementos do 8º Corpo nessa localidade, selando a saída ocidental da protuberância. Os alemães, encurralados, tentaram retirar-se, mas tiveram de fazê-lo pelas mesmas estradas saturadas por onde tinham chegado. Em 23 de janeiro, a cidade de Saint-Vith, que fora centro de combates ferozes em dezembro, regressou às mãos aliadas após ser evacuada pelos alemães. A linha defensiva alemã desmoronava-se. As divisões Panzer, esgotadas e com quase nenhum combustível, não conseguiam manter posições. As unidades Volksgrenadier, compostas por jovens e veteranos, sofriam deserções e baixas maciças. As divisões Hitlerjugend e Leibstandart, símbolo do poder das Waffen-SS, perderam grande parte dos seus blindados sem possibilidade de reposição. A coordenação aliada refletiu a maturidade do seu comando unificado. O general Omar Bradley, responsável pelo grupo de exércitos norte-americano, mediou entre a prudência de Montgomery e a audácia de Patton. Enquanto isso, as forças aéreas táticas realizavam missões de apoio próximo, ataques a ninhos de metralhadoras e reconhecimentos fotográficos. A resistência belga forneceu informações sobre movimentos inimigos. Tropas francesas do general Leclerc libertaram aldeias no Luxemburgo e na Bélgica, juntando-se à ofensiva. O avanço aliado para norte contou também com a participação da 17ª Divisão Aerotransportada, desdobrada no final de dezembro. Unidades blindadas norte-americanas travaram duros combates em Mannheim e Salm-Chateau para romper as defesas alemãs. No flanco mais ocidental, a 1ª Divisão Canadiana apoiou a limpeza de setores residuais. A combinação de infantaria, blindados e apoio aéreo permitiu desalojar os alemães das suas posições, apesar do mau tempo que persistia em alguns momentos. Em 25 de janeiro, a frente voltou quase ao seu traçado de meados de dezembro. O saliente desapareceu e as tropas germânicas recuaram para lá do rio Orte. As baixas foram enormes. Estimam-se cerca de 80.000 perdas para a Alemanha e umas 75.000 para os aliados. A diferença residia em que os Estados Unidos e os seus parceiros podiam repor homens e material, enquanto a Alemanha havia esgotado as suas reservas estratégicas. A ofensiva não cumpriu o objetivo de dividir a coligação. Pelo contrário, reforçou a cooperação entre os comandos aliados. Após a queda do saliente, o grupo de exércitos B de Model retirou-se para a linha Siegfried. Rundstedt, consciente da magnitude do desastre, afirmou que a operação desperdiçara as últimas forças móveis que poderiam ter defendido o território alemão. O comando nazi reagiu destituindo alguns chefes, mas o problema era estrutural.
A economia e a logística já não podiam sustentar uma guerra de manobra. A partir de fevereiro, os aliados prepararam a próxima fase, a travessia do Reno e a penetração no coração industrial do Ruhr. No decurso da contraofensiva, os aliados utilizaram táticas coordenadas de fogo e movimento. A artilharia marcava o avanço com cortinas de fogo que silenciavam posições inimigas. Em setores como Rochefort e La Roche, as divisões norte-americanas tiveram de limpar casa a casa, enfrentando atiradores furtivos que tentavam atrasar o seu avanço. Engenheiros britânicos e norte-americanos trabalharam incansavelmente para reparar pontes destruídas pela Wehrmacht, permitindo a passagem de tanques e canhões autopropulsados. O uso contínuo da aviação tática demonstrou a sua eficácia. Esquadrões de Typhoon britânicos lançaram foguetes contra colunas de transporte, enquanto Thunderbolts norte-americanos varriam estradas saturadas de veículos. As condições meteorológicas continuaram a ser um desafio. Nem todos os dias permitiam operações aéreas, mas quando o céu se abria, os aviões saíam em vagas. O contacto entre terra e ar melhorou graças a equipas avançadas de controlo aéreo que assinalavam objetivos com fumo e very lights. Nas zonas libertadas encontraram-se evidências do duro inverno sofrido pelos soldados alemães. Posições escavadas na terra gelada, capacetes danificados e veículos sem combustível. Muitos prisioneiros declararam não ter recebido abastecimentos adequados durante dias. No final do mês, os últimos restos da ofensiva desintegraram-se. O sucesso aliado consolidou a reputação de Patton como comandante audaz e confirmou a eficácia da coordenação entre britânicos, canadianos, norte-americanos e franceses. A maré tinha se invertido definitivamente. O princípio do fim. No final de janeiro de 1945, após o fracasso da ofensiva nas Ardenas, a iniciativa estratégica passou definitivamente para as mãos dos aliados. Os esforços alemães para alcançar um acordo de paz separado não encontraram eco. Os governos de Washington e Londres decidiram prosseguir a campanha até a rendição incondicional. A partir de fevereiro, o tempo e os recursos foram empregues em reorganizar unidades e abastecê-las para a operação seguinte. Em março, os aliados atravessaram o rio Reno. Utilizando pontes de pontões e aproveitando os escombros de uma ponte intacta em Remagen, as divisões norte-americanas e britânicas estabeleceram cabeças de ponte na margem oriental. As forças alemãs, sem reservas móveis após a Batalha das Ardenas, não puderam contra-atacar com eficácia. Pouco depois, em abril, os aliados cercaram o Ruhr, o coração industrial da Alemanha. Centenas de milhares de soldados alemães ficaram encurralados numa bolsa e renderam-se. A Wehrmacht, debilitada, já não tinha capacidade para organizar uma defesa coerente. A Batalha das Ardenas acelerou a derrota do Reich porque esgotou as suas últimas reservas. A ideia de dividir os aliados e tomar Antuérpia, que justificara a ofensiva, acabou por fortalecer a união da coligação e enfraquecer ainda mais o inimigo. Sem combustível, sem material e sem possibilidade de repor perdas, a Alemanha não conseguiu travar o avanço aliado. Após a travessia do Reno e o cerco do Ruhr, as forças dos Estados Unidos e do Reino Unido avançaram em direção ao Elba, enquanto o Exército Vermelho o fazia rumo ao Oder. No plano político, a derrota na ofensiva de dezembro dissipou qualquer esperança de negociação separada. Hitler exigiu resistir até ao fim e ordenou a mobilização de adolescentes e idosos em unidades Volkssturm. As divisões que sobreviveram ao combate de inverno foram enviadas para outras frentes sem tempo para se reconstituírem. Para a população alemã, o inverno de 1944 a 1945 tornou-se uma sucessão de notícias sobre cidades bombardeadas, fugas em massa dos territórios de leste e derrotas em todos os frentes. A moral caiu a pique. Depois da redução do saliente, os aliados aproveitaram a fraqueza alemã para lançar operações complementares. O primeiro exército francês avançou através da Alsácia para assegurar o flanco sul. Em março,
O 1º e o 9º exércitos norte-americanos atacaram o Ruhr a partir de pontos distintos, envolvendo as forças do Grupo de Exércitos B. Por sua vez, as tropas britânicas do Marechal Montgomery atravessaram o Reno em Rees e Wesel após intensos bombardeamentos. Em abril, com o Ruhr cercado e Berlim sob assédio soviético, Hitler encerrou-se no seu bunker. O fracasso da sua última ofensiva foi o prelúdio da sua queda. O fracasso da Batalha das Ardenas selou o destino do Reich. A frase final que resume o seu efeito é simples: a ofensiva acelerou a derrota. A partir daí, a história avançou rapidamente até a rendição incondicional de 8 de maio de 1945.